as suas mãos para o alto em sinal de rendição a Jesus. Feche os seus olhos. E agora você vai saudar o Rei Jesus com as suas palavras. Abre a sua boca. Fala que Jesus é bem-vindo. Abre a boca. Fala. Senhor, Tu és bem-vindo. O Senhor é digno de receber o nosso culto. Nós fixamos os nossos olhos em Ti. Ah, Senhor, para aqueles que estão cansados, que a Sua graça traga renovo hoje. Para aqueles que estão alegres, traga cânticos de louvor. Para aqueles que estão tristes, traga consolo. Traga aquilo que nós precisamos, Deus. Mas antes disso, nós queremos trazer para o Senhor o que nós temos para o Senhor, que são as nossas palavras de adoração. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor cuida de nós, o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é bom. Obrigado, Jesus, nós Te amamos e Te saudamos em nome de Jesus. Amém. Saude a Jesus com as suas palmas, mais alto Ele merece. Ele merece, Ele é o Rei da glória, Ele está neste lugar. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus é bom. Quem está feliz aí? Deixa eu ver. Ei, coisa boa. Dá um abraço quem está do seu lado e fala: que bom que você veio, que bom que você voltou das férias. Né? Deus abençoe a sua vida, pode sentar. Que bênção estar aqui com você. Estava com saudades de pregar. Eu não prego desde o Thankful. Deus é bom estar aqui de volta com vocês. Eu não estava de férias, eu estou trabalhando aqui desde o dia 6 de janeiro, mas pregar é a primeira vez do ano. Bom, pega a sua Bíblia aí, abre ela em 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai começar o ano falando dos corintianos. Tem corintiano aí? Você acha que seu time é top? Só o Corinthians tem o nome dele na Bíblia. Bom, pega aí 1 Coríntios 15, versículo 1. Deixa aberto no seu colo. E enquanto você vai deixando aberto, eu vou pedir o silêncio. O nosso culto está enchendo aos poucos. Quem está vindo no primeiro culto do ano hoje? Deixa eu ver. Estava viajando, né? Estava na casa da avó, da tia. Ou só não estava vindo mesmo, mas Deus te levantou da cama. Amém. Né? Mas eu quero pedir o seu silêncio. Agora não é hora de namorar, não é hora de estar em outro aplicativo a não ser o da Bíblia, se você tiver com o celular. Se tem alguém com o celular na mão fora do aplicativo da Bíblia, dá um tapa na mão da pessoa. Isso, sai daí, meu. Não é hora de ficar no Roblox. O cara vem para o culto jogar, né? Bora adorar a Deus. Bom, faz silêncio aí. Ano passado a gente conversou sobre o novo de Deus. Quem lembra disso? Você lembra disso? Você lembra ou não? Foi bênção, né? A gente conversou sobre Deus derramar coisas novas para nós esse ano. E eu creio que Deus vai fazer isso. A gente falou sobre um derramar de Deus, um despertar de salvação, milhares de adolescentes passando pelas ruas da cidade evangelizando, milhares de adolescentes entregando a vida para Jesus aqui. E para viver esse novo de Deus, a gente precisa ser capacitado por Ele. Para viver os planos de Deus, não basta você querer, você precisa que o Espírito de Deus te direcione, te dê força para viver os planos de Deus. E não só os planos de Deus aqui para a nossa igreja, mas também os planos de Deus para a sua vida. Um ano novo está começando, você mudou de ano na escola, ou talvez alguns estão entrando na faculdade esse ano e você está cheio de expectativa. Quem está com expectativa para esse ano aí? Deixa eu ver. Você está com expectativa, viver coisa nova, talvez vai mudar de colégio, talvez você acabou de mudar de cidade, está chegando aqui em Curitiba. Eu não sei o que vai acontecer de novo, mas hoje Deus quer te capacitar para viver coisas novas. Porque
para viver as coisas de Deus não basta você ter vontade, você tem que ter um derramar de Deus sobre você, porque a nossa capacidade vem de Deus. Os planos de Deus são muito maiores do que a gente consegue imaginar, eles são sobrenaturais, e para isso a gente precisa de uma força sobrenatural de Deus, e é por isso que hoje a gente vai conversar sobre a graça capacitadora de Deus, porque a graça de Deus nos capacita para viver os planos dele. Às vezes a gente acha que graça é apenas uma coisa. Talvez se eu passasse aqui, não vou passar, mas vou perguntar. Aqueles que são crente há mais tempo aqui, se fossem te perguntar em uma frase o que é graça, o que você ia responder? Pode falar em voz alta aí. O que é graça? Favor imerecido. Quem já sabia disso? Deixa eu ver. Que graça é favor imerecido. Você não sabia, está precisando fazer discipulado. Mas a Bíblia fala de uma força capacitadora para a gente viver os planos de Deus. E essa força capacitadora é a graça de Deus. A graça de Deus tem esse primeiro significado que o povo falou aqui, favor imerecido. Como assim? Nós somos pecadores. Nós merecemos o inferno, mas Jesus morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida nova, sem a gente merecer. Sem nós merecermos, Ele nos leva para o céu. A Bíblia chama esse não merecimento de graça. É um favor imerecido. Deus nos deu um favor através de Jesus na cruz, para nos levar até o céu. A gente não merecia, mas Deus deu, isso é graça. Só que a gente limita a graça apenas a isso. A gente limita a graça apenas a perdão dos pecados e salvação. A gente limita a graça a Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. A gente limita a graça a isso, ao favor imerecido de Deus, a salvação. Quantos foram salvos pela graça de Deus aí? Deixa eu ver. Você foi salvo pela graça de Deus? Só que a graça é mais do que isso. A graça, ela te capacita para viver os planos de Deus. Você quer viver os planos de Deus para esse ano, na sua vida, aqui no nosso ministério? Você precisa, e eu preciso, aprender mais sobre a graça de Deus. E para isso a gente vai estudar 1 Coríntios 15, versículo 1, que fala um pouquinho sobre a graça. E um pouquinho antes de ler, o apóstolo Pedro também, em 1 Pedro 4, versículo 10, ele diz que a graça de Deus é multiforme. Ou seja, ela é mais do que perdão de pecados e favor imerecido. Ela derrama dons, ela nos dá identidade, ela nos dá propósito. E a gente vai estudar sobre isso em 1 Coríntios 15. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Presta atenção nessa parte que fala sobre graça agora. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisto que vocês creram. O que a gente tem a aprender sobre a graça de Deus nesse texto? Olha aqui para mim agora. Para a gente entender, a gente precisa entender um pouquinho o contexto.
desse capítulo? Porque o capítulo inteiro em si não fala especificamente sobre a graça. Ele está falando sobre a ressurreição de Jesus. Porque a igreja de Corinto tinha algumas pessoas que estavam dizendo que ressurreição não existia. E então Paulo começa a defender a ressurreição de Jesus. E aí do versículo 1 até o versículo 8, ele fala todo o processo de aparecimento de Jesus aos discípulos após a ressurreição. Ele falou, olha, Jesus ressuscitou e ele não apareceu apenas para os 12. Ele apareceu para mais de 500 pessoas e várias delas estão vivas. E por último ele apareceu para mim. E é interessante que tem muita gente que fala assim, se a Bíblia é palavra de Deus, como ela pode ser a palavra de Deus se um homem escreveu? Eu posso escrever uma Bíblia, talvez você já tenha ouvido isso. Só que é interessante que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele desafia as pessoas a atestarem o que ele estava falando, se era verdade ou não. Ele falou, olha, tem 500 pessoas que viram Jesus ressuscitar. Você não está acreditando no que eu estou escrevendo? Várias delas estão vivas no meio de vocês, é só falar com elas. É impossível, uma coisa são 12 homens inventarem algo, outra coisa são 512 pessoas falarem que viram Jesus ressuscitando. Ou seja, ele estava falando, Jesus ressuscitou? Sim. E aí depois que ele fala sobre a ressurreição, ele fala que pela graça de Deus, como alguém que não merecia conhecer a Jesus, porque Paulo antes de se converter perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos. Quando Estevão morreu, ele estava segurando os casacos das pessoas que estavam matando Estevão, que era um homem de Deus. Paulo não merecia conhecer a Jesus e ver Jesus ressuscitado, mas pela graça, um favor imerecido de Deus, um dia ele estava indo para Damasco e Jesus fala com ele, uma luz aparece, ele fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então a partir dali, Saulo se torna Paulo e ele conhece Jesus ressurreto. E é disso que Paulo está falando em 1 Coríntios 15, ressurreição existe sim, e pela graça eu vi Jesus ressurreto. Mas aí ele coloca um parênteses no assunto da ressurreição, e fala uma frase muito importante, para mim e para você que queremos viver o novo de Deus. Ele fala sobre uma graça que não é só um favor imerecido, é algo que capacita a gente a viver os planos de Deus. Ele diz ali, do versículo 9 ao versículo 11, eu vou ler de novo com você, olha só que interessante. No versículo 9 ele diz assim, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. É interessante que Paulo fala que ele viu Jesus pela graça, mas ele não fala apenas de um favor imerecido, ele fala da graça como um estilo de vida. Ele fala, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a graça capacitadora de Deus para viver os planos dele nesse ano, é que a graça é mais do que favor imerecido, é mais do que perdão de pecados, a graça é um estilo de vida. Repete comigo, a graça. Mais alto você não está no velório, a graça é um estilo de vida. Como assim? Paulo fala, olha, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja, mas pela graça eu fui salvo, e mais do que isso, pela graça eu me tornei quem eu me tornei. Ou seja, a Bíblia está falando de identidade, a graça é um estilo de vida, ela muda o seu ser. Paulo fala que a graça de Deus capacitou ele para trabalhar na obra de Deus, a graça traz propósito. Então ele não está dizendo apenas que a graça é o favor imerecido, mas ele está falando, olha, a graça de Deus me deu uma nova identidade, eu era perseguidor da igreja, mas agora a graça me tornou um pregador do evangelho. E ele continua falando sobre isso, e ele não fala só sobre isso em 1 Coríntios 15, mas em outros textos da palavra,
O apóstolo Paulo fala que a graça de Deus muda a identidade de quem crê em Jesus. Por exemplo, em Romanos 8, 29, ele fala que Deus nos escolheu a fim de que a gente se tornasse parecido com Jesus. E é interessante que quando a gente vê as descrições de Jesus, uma das mais bonitas dela está em João capítulo 1, quando João diz que Jesus veio, viveu entre nós cheio de graça e verdade. A identidade de Jesus é uma identidade graciosa. Ele estava cheio de graça e verdade. Tem a ver com identidade. Eu me torno uma pessoa que derrama favor imerecido para as pessoas ao meu redor. Eu me torno um reflexo do que Deus fez comigo. E as pessoas passam a enxergar a graça de Deus quando elas olham para a minha vida. Quem aqui se converteu, mas teve um passado sem Deus antes, e quando se converteu, as pessoas ao seu redor falaram: meu Deus, o que aconteceu com você? Alguém aqui já viveu isso? Eu lembro, quando eu me converti na escola, as pessoas falaram: o que está acontecendo com você? A graça de Deus começou a mudar a minha identidade. Só que mais do que isso, a graça, ela me capacita para viver a palavra de Deus. Nós temos limitado a graça de Deus apenas assim: puxa, pequei, não cumpri a palavra de Deus, eu menti, eu roubei, eu falei mal, eu fofoquei, Deus me perdoa, que a sua graça me traga o perdão. Só que a graça também nos capacita a obedecer a palavra de Deus, para você não precisar usar ela como perdão de pecados. Você não pode usar a graça só para perdoar os seus pecados, você tem que usar a graça também para ela te capacitar para você não pecar mais. Pastor, de onde você está tirando isso? Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para Tito, ele diz no versículo 11 do capítulo 2 assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando que a graça, ela capacita. Ele falou: a graça nos instrui a viver uma vida santa, justa e piedosa. E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente não consegue viver os mandamentos de Deus, porque a gente tenta fazer na força do nosso braço, no nosso próprio mérito. Mas a Bíblia diz: você tem que se esforçar para através da graça você cumprir a palavra de Deus e ser uma pessoa justa, santa e piedosa. Quem aqui já teve a sensação de que a palavra de Deus é difícil de ser obedecida? Você já teve essa sensação que é difícil de obedecer a Bíblia? Só isso? Pô, vocês são muito santos. Eu já pensei várias vezes que é difícil obedecer a Deus. E tanto que quando eu leio João, as cartas finais de João, lá tem um versículo que ele diz que os mandamentos de Jesus não são difíceis de obedecer. Aí eu fico: aonde que João estava com a cabeça quando ele escreveu esse versículo? Só que João tinha entendido algo: a graça é favor imerecido, é perdoadora de pecados, mas ela também me capacita para viver a santidade de tal maneira que os mandamentos de Deus se tornam fáceis, o fardo se torna leve, o jugo se torna suave. Às vezes a gente não vive as coisas de Deus porque nós estamos vivendo sem a graça capacitadora dele para a gente viver o Evangelho, para a gente ter uma identidade restaurada e um estilo de vida santo. Nós falamos tanto aqui no nosso ministério sobre avivamento, e o avivamento vem através da força capacitadora da graça de Deus nos crentes. Daqui um tempo a gente vai ter o Descende. Quem vai estar no Descende aí? Deixa eu ver. 5 estádios do Brasil, nas 5 regiões, vão estar orando por avivamento. E isso é bênção. Eu vou estar lá, já comprei meu ingresso.
que esse seja um momento onde a gente vai pedir para Deus derramar graça capacitadora sobre nós, para não só levantar o nosso tênis lá e falando Deus nos envia, mas para quando a gente sair do estádio, a gente ter um estilo de vida justo e piedoso, capacitado pela graça de Deus. Outra coisa que a gente não entende sobre a graça, que nos atrapalha de viver os planos de Deus, é que muitas pessoas, desde a época de Paulo, acham que por Deus ser gracioso e perdoador, isso significa que eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, que a graça de Deus me perdoa. Você usa a graça de Deus como se fosse um cartão de crédito para o pecado. Vamos confessar, eu lembro quando eu era adolescente, e eu tinha problema com pornografia, e às vezes eu tinha a cara de pau de antes de ver pornografia, eu me sentia mal antes, porque eu sabia que era pecado, mas aí eu pensava, Deus é gracioso, Ele vai me perdoar. Olha, eu estava pecando no crédito. E quantas vezes eu e você sabemos que o que a gente está prestes a fazer é pecado, mas a gente é crente e sabe apenas uma parte do conceito da graça, que é favor imerecido, que é perdão de pecados, e aí a gente peca pensando, puxa, Deus vai me perdoar depois. Quem já fez isso? Deixa eu ver. Você já pecou no crédito? Você já falou, vou fazer uma besteira aqui, depois eu peço perdão. Ou alguns arranjam motivos teológicos para pecar. Tem gente que fala, nós não estamos mais no Antigo Testamento. Não tem mais lei. Então se não tem mais lei, e se eu sou livre, e se existe a graça para me perdoar, eu posso fazer o que eu quiser. Tem gente pregando isso na internet com milhões de seguidores. Só que isso acontecia desde a época de Paulo, e na carta aos Romanos, onde Paulo fala muito sobre graça, no capítulo 6 ele diz assim no versículo 15, então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Paulo diz que não é porque Deus nos perdoa, que então a gente pode ficar pecando deliberadamente, do jeito que a gente quiser, não. Ele ensina, a graça te capacita para você viver do jeito que Deus quer. Então não use a graça só como perdão de pecados, mas use a graça para conseguir viver a lei de Deus. Mas aí alguns vão falar, mas a lei é do Antigo Testamento. A lei de Moisés, aquele esquema do sacerdócio, etc., é do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos uma lei, e nós vivemos debaixo de uma lei, debaixo da lei de Cristo. E a graça nos capacita para viver debaixo da lei de Cristo e não mais na lei do Antigo Testamento. Então não tem essa de falar, agora não tem mais Antigo Testamento, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, ele fala assim, para os que estão sem lei, tornei-me sem lei. Ele estava falando da lei do Antigo Testamento. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Paulo estava falando, eu não estou mais debaixo da lei do Antigo Testamento, agora eu estou debaixo da lei da graça de Cristo. Tanto que no Sermão do Monte, quando Jesus nos ensina a sermos crentes decentes, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, ele pega todo o Antigo Testamento e começa a interpretar uma nova aliança em cima da lei antiga, criando a lei de Cristo. Então a graça ela nos capacita para viver a lei de Cristo e não para a gente ficar pecando no crédito. Gálatas 6:2, Paulo diz também, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui Paulo está falando que de uma das leis de Cristo, levar os fardos uns dos outros. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, isso são leis de Cristo e a graça nos capacita a viver essa lei. Então nós estamos livres da lei do Antigo Testamento, livres do pecado, mas nós vivemos sob a lei da graça de Deus. Quem aqui vive sob a lei da graça de Deus? Você vive sob essa lei? Então usa a graça para te capacitar para não pecar. É possível. E é interessante que Paulo
fala da graça para capacitar a gente a obedecer à lei de Cristo, mas também ele fala que a graça nos dá propósito. Eu vejo tantos adolescentes chegando na época do terceirão e tentando entender o chamado, o propósito, a profissão. Quem está no terceirão? Está entrando no terceirão esse ano? Deixa eu ver. Já começou as perguntas no almoço de família? E aí, o que você vai fazer? Você fala, não sei, você é esposa troféu. Começa essas perguntas, mas é interessante que a graça, ela nos dá propósito também. Olha só, Efésios 3, o apóstolo Paulo diz assim: embora eu seja o menor embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo falou que o propósito dele foi entregue pela graça de Deus. Ele entendeu que o propósito dele na terra era evangelizar os não-judeus. E isso foi uma graça que Deus deu para ele. Ou seja, a graça ela nos dá propósito, ela nos faz entender o que Deus quer que a gente faça nessa terra. E claro que propósito é diferente de profissão. Propósito é a missão que Deus está te dando para você fazer aqui na terra. Profissão é o meio que você vai usar para executar esse propósito. Então Deus me chamou para ser pastor. E eu entrei na profissão pastoral para exercer esse ministério, mas eu conheço pessoas que receberam o mesmo dom pastoral que eu, mas usaram a profissão de empresário, por exemplo, para executar esse dom. Porque a graça, ela é multiforme, ela se diversifica. E é interessante que esse irmão que eu estou falando, que é empresário, que recebeu o dom pastoral, o mesmo dom que eu, ele é empresário, ele cuida das empresas dele e tal, mas uma vez estava numa reunião de liderança de célula e o pastor Michel perguntou: quem aqui multiplicou células mais vezes? Ele levantou a mão e falou: eu multipliquei a minha mais de 50. E ele não trabalha na igreja. A graça de Deus, ela nos dá um propósito, e o direcionamento da graça nos mostra a profissão que Deus vai nos dar para executar esse propósito. Então você está vendo como a graça é muito mais do que favor imerecido. Ela dá identidade, ela nos capacita para obedecer a Deus, ela nos dá propósito, ela nos ajuda a viver de maneira justa e piedosa, ela é um estilo de vida. A graça de Deus, ela me faz viver o novo de Deus. Amém? Amém ou não? É interessante que essa semana, eu não sei porquê, eu comecei a assistir Como Treinar o Seu Dragão. Você gosta? Quando eu falo da graça de Deus, você não aplaude, né? Abençoado. E aí foi interessante que eu estava assistindo Como Treinar o Seu Dragão. Fica susto que não tem muito spoiler, porque o que eu vou falar acontece bem no início do filme. Mas eu estava assistindo lá e eu vi um conceito de graça acontecendo ali. Para você que não sabe, o filme, ele tem um personagem principal chamado Soluço. E ele tem um dragão que ele conheceu, tal, que chama Banguela. E é interessante que tem algo que eu vejo sobre identidade. No 1, no 2 e no 3, o Soluço está sempre procurando a identidade dele. E é interessante que o próprio dragãozinho dele também vai procurando a própria identidade. E tem algo interessante que eu vejo como graça ali, manifesta nesse desenho que você viu na tua infância aí. É que tem uma parte, ali no começo do filme mesmo, que o Banguela, o dragãozinho, perde metade da cauda. Você lembra disso? E é interessante, para ele viver a identidade dele de dragão, o Soluço vai lá e ele cria uma cauda artesanal. Ele faz uma espécie de cauda, ele consegue manejar uma parada para virar a outra metade da cauda do Banguela. E assim o Banguela consegue voar e ser quem ele é. E é interessante que até num filme, numa animação de criança, infanto-juvenil, você vê que uma das melhores maneiras da gente encontrar a nossa identidade é deixando Deus vir
e agir nas nossas fraquezas com a graça dele, nos tornando quem ele nos chamou para ser, nos dando propósito, nos dando um estilo de vida novo, uma identidade nova, nos capacitando para voar. Quem quer voar esse ano aí? Então, receba a graça de Deus, se apropria dela, amém? Amém ou não? Olha para quem está do celular e fala, acorda. Ei, sai do celular também, está no celular, seus miseráveis. A segunda e última coisa que a gente aprende em 1 Coríntios 15 sobre a graça, é que a graça nos capacita para fazer mais. Fazer mais. Mais por Deus, mais para Deus, mais pelas pessoas, mais pelo Evangelho. Como assim? No versículo 10, Paulo começa falando da identidade dele. Ele fala, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Aqui ele está falando da identidade, do estilo de vida, de quem ele se tornou. Mas aí depois ele vai para a parte do fazer mais. Ele fala, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu não sei se você já leu essa frase e achou ela estranha. Mas sempre que eu lia essa frase, eu achava ela estranha, porque na minha cabeça antes, graça era favor imerecido. Era o oposto de mérito. Fazer por merecer. E aí você lê no versículo Paulo falando assim, antes trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. É como se ele estivesse se achando de maneira gospel. Parece que ele está numa falsa humildade. Ele fala, eu sou o menor dos menores. Eu só conheço Jesus pela graça. Mas pela graça eu sou o que sou. E antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Eu não, a graça de Deus. E aí você fica, parece que ele está se contradizendo, só que aqui a gente está aprendendo que a graça é algo capacitador. E tem um teólogo chamado Dallas Willard, que ele fala um negócio muito legal. Ele fala que a graça é o oposto de mérito, mas não é o oposto de esforço. Repete comigo, a graça é o oposto de mérito e não de esforço. O que Paulo estava dizendo é, pelo mérito de Cristo eu fui salvo. Eu não merecia. Pelo meu mérito eu não ia ser salvo. Eu fui salvo pela graça. E através dessa graça que me capacitou para ser quem eu sou, eu me esforcei muito com a força que vem dela para trabalhar muito para Jesus. Então essa frase não é contraditória, ele estava dizendo assim, olha, eu sou o que sou por causa de Deus. E com a graça que Deus me dá, com essa graça sobrenatural, com essa força capacitadora, eu posso fazer muito mais do que eu tenho feito, inclusive muito mais do que as pessoas ao meu redor, porque a graça sobrenatural de Deus me capacita para me esforçar mais. Graça é o oposto de mérito, mas não é o oposto de esforço. E é importante falar isso, porque a gente está numa geração muito sentimental. Quem se considera sentimental aí? Está na TPM, assaltando aí o chocolate. Ou é considerado aquele menino sensível? As meninas gostam, né, do menino sensível. Abre o olho, ele não é sensível a nada, está de olho em você. E a gente é de uma geração sensível. E tem uma pregação que a nossa geração gosta e que ela não é errada. Que ela fala assim, você não precisa fazer nada para ser amado por Deus, basta você crer na graça de Deus e você será salvo e amado por Deus. Quem já ouviu uma pregação dessa? Já ouviu? Está certa essa pregação. Você não precisa se esforçar para receber o amor de Deus, você precisa crer. Se você crer, você já é amado por Deus. Só que tem um porém. Não significa que a vida cristã não envolve muito esforço capacitado pela graça.
E essa parte a nossa geração não gosta muito, porque a gente é a geração da facilidade, é a geração do Uber, é a geração da inteligência artificial, é a geração que tem tudo na mão. Então quando fala muito de se esforçar para Deus, o cara não fica de pé nem no louvor. Imagina fazer missões. A gente não gosta muito de se esforçar, e a gente dá essa desculpa com a graça. Não, eu não preciso me esforçar para liderar a célula, a graça de Deus vai fazer tudo. Não. O esforço sem a graça de Deus se torna legalismo, egocentrismo. Você fica tentando ser o cara, você vira o Cristiano Ronaldo gospel, eu estou aqui. Isso é contra a Bíblia. Mas a graça sozinha, sem esforço, ela também não vai ter efeito nenhum na gente. Tem algo na graça que envolve a parte de Deus e a nossa parte o tempo todo. Jesus ofereceu graça na cruz. Esse foi o movimento de Deus. O nosso movimento é crer. Ou seja, envolve um esforço, envolve um avanço. Mais do que isso, tem vários outros versículos que falam sobre o esforço de viver o Evangelho. Jesus em Lucas 9, 23 e 24, ele fala: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer uma coisa, você já carregou uma cruz? Se não, pesquisa depois, não agora. Quanto pesava uma cruz no século I? E você vai ver se para carregar uma cruz você precisa se esforçar ou não. A graça é a parte de Deus. O mérito é de Deus, mas o esforço para se apropriar da graça e para receber força para viver o Evangelho é nosso. O discipulado custa a nossa vida. A salvação é de graça, mas o discipulado custa a minha vida, custa o meu esforço, custa o meu tempo, custa tudo que eu faço, custa o meu estilo de vida. Graça é o oposto de mérito, não é o oposto de esforço. O nosso esforço é carregar a cruz. O esforço da graça de Deus é tornar o fardo da cruz leve. Isso é a graça. Se você carregar uma cruz sozinho, nem Jesus carregou a cruz dele sozinho, você vai cair. Agora, se você carregar a sua cruz contando com a graça de Deus, você vai receber vida e vida nova. Agora, se você olhar e falar: eu não preciso carregar a cruz porque Jesus já fez tudo pela graça, você não vai viver o novo de Deus. Graça é o oposto de mérito, não é o oposto de esforço. Tanto que Paulo diz que ele só se tornou o que ele se tornou pela graça de Deus. E é interessante que Paulo fala da interação do ser humano com a graça de Deus várias vezes. Em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz assim para Timóteo: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aqui tem uma ideia de fortificação, de exercício. Eu não sei se você faz academia, tenta ser maromba aí, tá com uma bisnaguinha, fica tirando foto para postar no Instagram. Então, para crescer, você tem que esmagar, não é isso? Esmaga que cresce. Você tem que se exercitar, você tem que se esforçar. Se você quer crescer na presença de Deus, você precisa se fortificar, se esforçar na graça. O próprio Andrezinho, quando estava ministrando aqui, ele falou de um texto de Hebreus 4,16, que diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. O aproximar do trono é esforço meu, o derramar da graça e da misericórdia é de Deus. Mas eu tenho que me aproximar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que tomar uma atitude.
A capacitação para viver o evangelho vem de Deus. Paulo diz isso em 2 Coríntios 3. Ele fala, não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa, a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui ele está falando que a capacitação para viver as coisas de Deus vem dele, mas a gente tem que se esforçar para viver as coisas do evangelho com a força da graça. E é interessante que a graça, além de dar identidade, um novo estilo de vida, nos capacitar para viver o evangelho, nos capacitar para viver o propósito de Deus, para viver o novo de Deus, para nos tornarmos pessoas mais disciplinadas e esforçadas, a Bíblia mostra que os nossos dons também são dados pela graça de Deus. Olha só, em Romanos 12, versículo 6, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Repete comigo, dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A capacidade vem de Deus, mas eu tenho que me esforçar. O dom vem de Deus, mas eu tenho que exercer o dom com dedicação. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que usar a graça de Deus para me esforçar mais e ser um crente melhor e evangelizar mais e cuidar de gente. E é interessante que a graça também nos capacita para fazermos boas coisas para as pessoas. O apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, ele fala que a graça de Deus nos capacita para as boas obras, para cuidar das pessoas. Em outro texto de Gálatas 6, o apóstolo Paulo fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque se a gente não desistir, a gente vai receber recompensas de Deus. A graça e a salvação é de graça para nós, mas o esforço para viver com a capacidade dela vem de nós. E é interessante que a Bíblia fala muito sobre esforço, e eu vou encerrar com isso. Sobre o esforço para fazer mais por Deus e viver mais para Deus. Paulo diz para a gente receber os dons pela graça, mas exercer eles com dedicação. Ele diz, Deus nos capacita para fazermos coisas boas, mas a gente não deve se cansar de fazer essas coisas boas. Pelo contrário, a gente deve fazer sem desanimar, porque assim a gente vai receber recompensas de Deus. A graça traz recompensas para nós. Quantos textos da Bíblia falam que Deus vai dar de acordo com o que cada um fez? E às vezes a gente foca tanto na parte do favor imerecido que a gente esquece que a graça nos capacita para ter uma recompensa grande no céu. No céu vão ter pessoas que vão receber mais de Deus do que outras, de acordo com o esforço e com a cooperação que essas pessoas fizeram com a graça. Eu sei que ir para o céu já é maravilhoso, mas a Bíblia diz que tem mais, que tem recompensas quando a gente vive com a graça de Deus, que a gente pode receber mais. Você consegue imaginar o tamanho das recompensas de todos os apóstolos que deram a vida por Jesus, literalmente? É difícil olhar para isso e falar que eu e você talvez vamos ter a mesma recompensa que eles, a não ser que a gente faça o mesmo. Graça é o oposto de mérito, mas não é o oposto de esforço. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer mais por Jesus. Só que aí que tá, sabe por que muita gente cansa? Às vezes você é líder de célula e fala, você está falando para eu fazer mais? Eu estou cansado, eu não aguento mais. Não é com a sua força sozinho, a sua força sozinho te esgota, é a sua força somada com a força da graça. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor andam e não se cansam, correm e não ficam exaustos, voam alto como as águias. Como assim? Ele está falando, até os jovens se cansam, tropeçam e caem. Aqueles que confiam em si mesmos se cansam, mas aqueles que usam o que têm de si para viver na graça de Deus, eles vão
voar. E vão viver os planos maravilhosos de Deus. Sabe, hoje eu vou terminar com essa história. Eu estava escrevendo a mensagem ali na sala do Flow, ali no 3º andar da nossa igreja. E aí eu desci para comer. E eu vim aqui no jardim e tinha um adolescente ali. Ele chegou: ô Tarek, deixa eu falar com você, Deus me deu um chamado, eu preciso entender o que eu quero fazer e tal. Falei: beleza, vamos conversar. E foi interessante que ele começou a contar a história dele. O pai espírita, não tinha ninguém crente na família dele, mas na família do pai. A mãe crente, mas ele não vivendo o evangelho. E um dia Deus visitou ele no nosso retiro ou no culto? Foi no retiro. Ele foi visitado por Deus num retiro. E ali a vida dele mudou. Ele conheceu a graça de Deus, o favor imerecido. Ele recebeu o céu. Mas Deus deu uma graça a mais para ele. Ele tem algumas visões. Deus mostra para ele as coisas que ele tem que fazer. E Deus deu a graça para ele de pregar o evangelho. E aí o conselho que eu dei para ele foi: cara, você quer viver do evangelho, quer pregar o evangelho? Se esforça com o que Deus já te deu. Deus te deu uma célula, cuida dessa célula, faça mais para Jesus, evangeliza mais, busca mais. E eu tenho certeza que esse menino vai ser abençoado pelo Senhor. Porque quando a gente deixa a graça de Deus nos capacitar, nós somos usados para fazer coisas boas por Deus e para as pessoas. Tem um costume que eu tenho de alguns anos que Deus me ensinou a fazer, e eu estou contando para você, assim como o Paulo fez, para te inspirar e não para me achar, porque foi a graça de Deus que me ajudou a fazer isso, mas eu me esforço. Há alguns anos eu tenho um pai aqui da nossa igreja, um amigo, né? Ele é o pai de um menino aí, né? Meu pai, né? Enfim. E ele me trazia uma caixa de bíblias, umas bíblias pequenas assim dos Gideões. E aí, cara, Deus me tocou, porque toda vez que eu paro o carro aqui nas ruas ao redor, tem um monte de pedinte aqui no Batel. Acho que eles pensam que todo mundo que vem pro Batel é rico, né? E tem vários pedintes. E um dia Deus me tocou. Ele falou: você pode fazer mais por eles. Porque às vezes eu só falava: Deus abençoe. Aí eu lembrei daquele versículo da Bíblia, que Jesus diz: que adianta você falar que Deus abençoe para uma pessoa que está passando fome? Então eu decidi ir no mercado e comprar vários clubes sociais, umas caixas. E quando os caras vinham pedir dinheiro para mim no semáforo, eu pegava a Bíblia e o clube social e dava para o cara. E eu vivi tantas experiências legais, por entender que Deus me deu uma graça para pegar o evangelho, mas eu tenho que me esforçar. E esses dias a Raquel arranjou outra caixa de Bíblia para mim. E está sendo tão legal. Eu já dei Bíblia para o cara da portaria ali do CF. Já dei Bíblia para os caras na rua. Teve um que estava vendendo balinha, eu dei uma Bíblia, ele olhou assim e falou: só vou pegar porque é a Bíblia. Mas sabe, quando a gente se esforça para fazer coisas para Deus por meio da graça, nós vamos receber uma recompensa. E nós vamos viver o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aí? Você quer viver coisas novas esse ano, na sua vida, na sua família, nesse ministério? Então, você precisa aprender que a graça te capacita para viver um novo estilo de vida, e que a graça te capacita para fazer mais por Jesus. Quem quer fazer mais por Jesus esse ano? Vamos fazer mais? Você viu? Tem um monte de cadeira vazia aqui. Que tal você trazer alguém semana que vem? Traz alguém para cá, faça mais, traga uma pessoa para Jesus, amém? Fica de pé aí, por favor. Nós vamos encerrar este culto. E não reclama para levantar, a graça te capacita, seu velho. Nós vamos orar e pedir para Deus derramar graça sobre nós nesse ano.
Porque para cumprir o que Deus pediu para o nosso ministério, é só pela graça. É só pela graça ter tanto adolescente aqui. A visão do nosso ministério se cumpriu, o rio passando pela cidade, pessoas sendo transformadas, o templo ficando cheio. É só com a força de Deus. Mas com as forças de Deus somadas às nossas. Por isso eu vou fazer 2 motivos de oração e depois a gente canta. Você vai para casa, ser feliz. Mas a primeira coisa que eu quero orar por você é para Deus derramar a graça para você viver um estilo de vida crente e fazer mais por Deus. Então eu vou falar vários motivos para você vir aqui orar junto comigo aqui na frente. Você que já conhece a Jesus, já recebeu a graça de Deus, já entende, você entendeu as coisas que eu falei. E você viu talvez que você estava pecando no crédito, usando a graça errado. Ah, Deus vai me perdoar, então bora fazer uma besteirinha. Não, Deus quer te dar um novo estilo de vida. Deus, eu estou me sentindo tentado, está tenso resistir, mas a sua palavra diz que sua graça me capacita para vencer a tentação. Então, por favor, derrama a graça sobre mim agora, para que eu não faça mais isso. Ou talvez você não está usando a graça no crédito, graças a Deus. Você já superou isso. Mas você viu que você precisa se esforçar mais. E não se esforçar sozinho, mas ter uma interação com a graça de Deus. Se esforçar mais na oração, pedindo para Deus te visitar, pedindo para Deus te abençoar, pedindo para você se tornar cheio do Espírito, pedindo para as pessoas ao seu redor conhecerem a Jesus, pedindo para a sua célula multiplicar. Se você está dentro de um desses casos e quer receber uma oração, vem orar comigo aqui na frente, pode vir. Eu vou descer, normalmente eu pularia, mas meu joelho está podre. Se você quer receber uma oração, para a graça te capacitar para viver os planos de Deus, para a graça te capacitar para vencer a tentação, eu quero orar com você. Nós vamos orar pedindo para Deus derramar graça. E antes de eu orar por você, faz a sua oração. Pode vir aqui na frente, vamos tomar esse lugar. Nós vamos pedir para Deus derramar graça. Não tenha vergonha, vem. Se Deus falou com você, venha. Venha. Vamos pedir graça para Deus. Eu vou dar um tempo para esse povo aqui orar. Você que está no seu lugar, adore ao Senhor, ore. Se Deus falou com você outra coisa que eu não mencionei, responde para Ele. Vamos cantar essa canção e vamos responder, ter interatividade com a graça, nos esforçar na presença de Deus. Amém? Ergue a sua mão para o alto e começa a se esforçar na presença de Deus, pedindo: Deus, eu quero mais graça, eu quero mais da sua presença, eu quero coisas novas de Deus para esse ano, eu quero mais, eu quero mais.